Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nesta aula nós vamos continuar a revisão de derivadas para a gente caminhar no projeto aí da playlist de cálculo. Temos muito a que falar ainda sobre derivadas, determinados tópicos que nós não avançamos ainda. Mas como nós demos uma parada em alguns assuntos, levantamos alguns assuntos para as videoaulas, nós deixamos um pouco a sequência de derivadas que estávamos fazendo. E nós paramos exatamente no conceito aí, nas aplicações aí das derivadas do quociente do produto. Na aula anterior, vimos a aplicação da derivada do produto e dois exemplos de derivada de quociente que eu achei que a gente poderia fazer mais alguma coisa só para relembrar. Porque a questão da derivada é praticar muitos exercícios. Não que vocês vão aprender apenas com os exercícios que eu estou passando aqui. Isso aqui é uma base para você aplicar nos seus exercícios aí, que o professor vai certamente passar para vocês. Então aqui a gente está fazendo detalhadamente, de maneira que você possa pegar os seus exercícios aí propostos pelo professor e aplicar o que você está vendo aqui, ok? Antes de começarmos, gostaria de pedir a você que deixe o seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui. Por mais que a gente não tenha muitas visualizações no âmbito do cálculo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar exposto aí, e sempre que algum aluno tiver a necessidade de buscar esse conteúdo possa vir a aparecer para ele. O objetivo é exatamente esse, é ajudar o aluno a não desistir do curso o qual ele está fazendo, sobretudo quando ele bate de frente aí com a disciplina cálculo, ok? Então vamos à primeira questão, que pede para eu quero achar a derivada dessa função. Perceba que essa função é uma função que é um quociente, tudo bem? E no quociente, nós vimos em aulas anteriores, que quando eu tenho o quociente, quando eu quero achar a derivada, quando eu quero achar a derivada do quociente de duas funções, basta eu fazer o seguinte, basta eu derivar a primeira função. Quando eu falo a primeira, eu me refiro ao numerador. Então, eu derivo o numerador e repito o denominador. Menos, ao contrário da multiplicação, é menos aqui. Repito o numerador, derivo. Aqui ficou estranho, né? Então, repetindo aqui, eu derivo o numerador, repito o denominador. Menos, repito o numerador, derivo o denominador. Isso dividido pelo quadrado, eleva ao quadrado o denominador. A gente fala primeira e segunda quando está se referindo ao numerador e ao denominador. E aí eu vou repetir o que eu falei aqui. Vamos repetir juntos aí. Vamos lá. O que eu faço para derivar o quociente mesmo de duas funções? Eu derivo a primeira vezes, repito a segunda. Menos, repito a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela derivada da segunda, que no caso que a gente já acabou de falar, a segunda é o denominador. E aí
essa é a regra básica que a gente pode usar direto aí, e nós vamos usar direto, uma vez que nós já aprendemos algumas regras básicas de derivação. Aqui nós não vamos ficar fazendo detalhamentos. Por exemplo, eu quero achar a primeira derivada em relação a x da função quociente. Então eu vou fazer o quê? Derivar a primeira, e aí eu tenho regra do tombo, 2x, subtrai um expoente lá, menos a derivada de 4x é o 4, e a derivada do 4 é 0, dividido, vezes repito a segunda, menos, aí eu vou fazer o quê? Repetir a primeira, vou repetir a primeira função, vou derivar a segunda, não estou nem indicando, eu vou derivar a segunda. Se você derivar essa aqui, dá apenas 1. Porque a derivada de x é 1, a derivada de menos, a derivada de 1 é 0. E elevo ao quadrado a segunda. E aí a gente tem o seguinte, que a derivada de f de x fica da seguinte forma: nós temos que aplicar a distributiva aqui. Vamos ficar com 2x ao quadrado menos 2x menos 4x mais 4. Eu tenho um menos aqui, multiplicando por 1, menos 1, né? Vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Evidentemente, eu vou trocar o sinal de tudo que está ali dentro. Então, vai ficar menos x ao quadrado, mais 4x, menos 4. Isso tudo dividido. Embaixo eu não vou mexer, porque já está simplificado ao máximo. Quando você escreve uma expressão na forma de produtos de quadrado da soma ou da diferença, você já simplificou essa expressão. Você já escreveu ela da forma mais simples do possível. A forma mais... se eu fosse desenvolver ela, eu encontraria um trinômio quadrado perfeito. Agora, é o seguinte, é você juntar aquilo que é semelhante, laranja com laranja, banana com banana, ou seja, eu identifico na minha expressão o x ao quadrado, 2 menos 1 fica x ao quadrado. Não há mais nenhum x ao quadrado, eu vou até riscar ele porque eu já trabalhei com ele. Agora eu passo para o termo com o expoente elevado a 1, ou seja, 2x, eu vejo se tem algum que tenha x. Eu percebo na expressão que aqui eu posso cancelar, ó, porque são números simétricos. Menos 4 mais 4 é 0. Então restou em cima menos 2x, tudo bem? E percebo ainda que mais 4 e menos 4 também são simétricos, eu posso cancelar. E aí eu obtive a forma derivada do quociente como sendo x menos 1. Essa é a forma derivada da nossa função
que antes era um quociente, a forma derivada daquele quociente é exatamente essa resposta aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: eu quero derivar a função seno de x sobre x mais 1. Perceba que o x mais 1 está entre parênteses, mas não necessariamente vai aparecer entre parênteses, tá, pessoal? Eu coloquei aqui de bobagem, mas poderia simplesmente ser x, seno de x, né? Aqui eu deixo bem explícito, né? Que aqui eu argumento, então nele a gente não multiplica, nem subtrai, nem divide nada. Não podemos fazer nada com esse argumento, né? Que é o ângulo, né? Mas aqui não necessariamente estaria entre parênteses. Aí eu quero achar a derivada. A derivada, nós temos que conhecer a derivada da função seno, né? Nós já vimos em aulas anteriores que a derivada da função seno é o cosseno, né, pessoal? Então, ó, é a derivada da primeira, portanto, o cosseno de x, eu vou usar parênteses aqui, só para não... E repito a segunda, x mais 1, menos, repito a primeira, ou seja, seno de x, e derivo a segunda. Quando você deriva esse denominador, o resultado é 1. Por quê? Porque a derivada de x é 1. Uma vez que você vai subtrair uma unidade no expoente, vai ficar 0, x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. Uma vez, regra do tombo, desceu o expoente e multiplicou pela base. A base, como ela se transforma em 1, 1 vezes 1 dá 1. Sobre, e aí eu elevo ao quadrado a segunda. E aí eu posso melhorar um pouquinho isso? Claro que eu posso. Mas lembrando que o argumento cosseno de x, eu não posso multiplicar com esse termo, pelo amor de Deus. Isso é um erro mortal. Então, ó, f de x igual. Se eu quiser trocar de lugar, a ordem dos fatores não altera, né? Poderia até ficar mais bonitinho, de repente, se trocasse de lugar, né? Ficasse assim, ó, x mais 1, que multiplica o cosseno de x, menos, uma vezes o seno de x, é o seno de x. Sobre, note que eu não multipliquei pelo argumento, eu multipliquei pelo seno, né? Sobre x mais 1 ao quadrado. Vamos para a próxima questão. E essa é a forma da derivada da nossa função que foi dada inicialmente ali. Então, ó, a nossa derivada ficou deste jeitinho que vocês estão vendo aí. Ok? Vamos para a próxima questão, que também não exige raciocínio muito complexo. Porém, se você curte aí estudar cálculo, e mesmo que você não curta e que você tenha dificuldade e queira aprender, acompanhe as próximas aulas, onde estaremos falando sobre a regra da cadeia, que é muito importante, porque aparece muitas das vezes, quando você vai fazer um quociente, às vezes você precisa aplicar a regra da cadeia, uma vez que aparece uma função composta ali no quociente, e aí você tem que aplicar a regra da cadeia. Então eu quero achar a derivada de f de x. Vamos então, eu derivo a primeira, né,
derivo o U no caso é essa função aqui, e repito a segunda, que no caso é o V, o nosso V é o denominador. Então vamos derivar esse aqui de forma direta, uma vez que nós já aprendemos isso em aulas anteriores. Regra do tombo, o 2 desce, 2 vezes 3, 6x. E a derivada de 1 é 0, não precisa. Repito a segunda. Menos, contrário, né, da multiplicação, né? Que aqui na multiplicação é mais. Repito a primeira. Vezes a derivada da segunda. Perceba, quando eu derivo 2x, nossa resposta aqui é 2. Mas, quando eu derivo 4, a derivada de 4 é 0. Logo, não precisa nem colocar na nossa resposta. E elevo ao quadrado a segunda. E aí, a gente pode dar uma melhorada. Deixa eu ver se está no f' de x. É igual aqui. Vamos aplicar a distributiva aqui, uma vez que a gente pode, de repente, simplificar algo aqui. Então, ó, 12x ao quadrado, repete a base, somos expoentes, mais 24x menos 6x ao quadrado. Mas por que menos 6? Porque existe um menos aqui, então eu vou considerar o 2 como sendo menos 2. Mais 2. Menos com menos dá mais. Coloco lá no denominador, igualzinho está, porque ele nós não vamos desenvolver. Invariavelmente acontece isso. Muitas das vezes há possibilidade de simplificações. Então, a derivada de f de x é igual a quê? Eu posso melhorar aqui, ó, 12x ao quadrado menos 6x ao quadrado, 6x ao quadrado. 12 menos 6, 6. Termo semelhante ao 24x. Quando eu falo semelhante, quando está acompanhado na variável elevada ao primeiro grau. Não há, eu repito então. Apenas repito. Termos independentes, ou seja, que não acompanham variável para eu adicionar ou subtrair a este, não há, então repito. E no denominador, eu apenas coloco o nosso 2x mais 4 elevado ao quadrado. E aí você vai me perguntar, e aí, professor, terminou? Terminou. Quando eu sei que termina uma derivação? Quando você explora tudo que for possível para simplificar aquela expressão que aparece. Quando você vai fazer algum comando ali, alguma operação, que você vai tornar a expressão ainda mais complexa, você não vai mexer nela, evidentemente, que é o caso aqui. Você vai desenvolver isso aqui, não vai resolver nada, porque você não tem como dividir, ok? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.